Cara, assim, você tá me falando um monte de coisa muito interessante. Então, peraí, ó, vamos por partes. Primeiro, Beba bastante. você chamou, você falou, assim, em algum momento você falou da criação, né? E aí a gente já falou também, assim, meio por cima dos deuses, como Javé sendo um dos deuses, né? Um dos deuses. O que é meio o contrário do que diz na Bíblia, que ele é o Deus dos deuses. Nessa fofocaiada que fica te enchendo o saco aí, tem um papo de quem criou, quem é o número um e criou os outros deuses. De onde esses caras vieram? Todos eles concordam sobre isso, é Javé. Javé é o... Ou seja, um dia não existia nada. Surgiu um ovo, é o chamado mito do ovo cósmico. Esse ovo quebrou e saíram 3 coisas dentro do ovo. Na mitologia chinesa diz. Saiu o Yin, o Yang e Panku, o criador que estava caído dentro do ovo, caído em um dos 2 universos. Várias mitologias falam desses 2 universos e de um criador caído em um dos universos. Um formado de matéria, o outro antimatéria. O que é que a ciência diz hoje? Que não existia nada e surgiu uma singularidade formada por quarks e gluons, Big Bang. Isso explodiu, aí surgiu matéria e antimatéria. Só que matéria e antimatéria, ao se encontrar, se autodestroem, mas sempre sobra um átomo de matéria e um átomo de antimatéria, e o que sobrou dessa autodestruição inicial desde o Big Bang, 13,8 bilhões de anos depois, formou 2 universos gêmeos que hoje a ciência já diz que existem. Um material e um antimaterial. Mês passado, mês de junho ou julho, saiu a última matéria científica dizendo, cientista fulano de tal descobriu blá, 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 um universo gêmeo nosso, só que é antimaterial, e lá o tempo vai para o outro lado. Ou seja, se o nosso tempo... tudo ao contrário, é a terra do... Se o nosso tempo começou uma espécie de seta temporal, passado, presente e futuro, no âmbito da nossa lógica, ainda que isso seja uma ilusão, esse universo vizinho foi para um outro sentido, o que é incompreensível para nós. Esses seres todos vivem nesse universo vizinho. Nós temos 2 tipos de seres que a gente chama de extraterrestres sem saber direito. Eu, particularmente, chamo extraterrestres biológicos desse universo, que mora nesse universo. Tá, então era aí que eu queria chegar em algum ponto. Como os Anunnakis, por exemplo. Eles vivem no que a gente chama de... Como é que é? Sei o quê, da nossa realidade, essa realidade... Nossa faixa de realidade. Faixa de realidade. O tecido espaço-temporal que compõe o nosso universo, formado por... Hoje, o ser humano, com o avanço científico, já sabe que aqui tem umas 200 bilhões de galáxias, cada galáxia com 100, 200, 300, 400 bilhões de estrelas, cada estrela com uma porrada de planetas com satélites. Isso é o nosso universo. Que se formou muito difícil de só ter a gente, né? Se formou a partir do elemento hidrogênio, que foi se juntando com outro elemento hidrogênio, criou massas de gases, surge estrela, ou seja, esse é o nosso universo. Esse universo vizinho não tem nada a ver com isso. Parece uma casa de maribondos formada por locas, na linguagem sânscrita, ou genos, na linguagem grega, que corresponderiam a moradas, e em cada morada dessa tem um ser que mora lá e pensa que é um semideus ou um arconte, e eles disputam entre eles. Mas todos reconhecem que quem criou essa confusão desses 2 universos era um ser que existia antes e que caiu em um deles, e em caindo ele se reconstruiu, e é esse ser que a gente chama de Javé, ou Brahma, ou Alá. Que é o Deus... Que é Supremo. O criador caído, que não deveríamos chamar de Deus, porque não tem nada a ver com Deus. É mesmo? Só que eu venho do... Mas ele é um criador. Ele não. Ele é parte do ser que era um criador, que da periferia do paraíso resolveu criar o universo e se deu mal pra caceta e caiu nele. Nas palestras que eu faço, eu explico isso da forma como eles me explicam. Isso está além de tudo que foi informado até hoje à humanidade. Se está certo ou está errado. Por isso que eu digo, eu não sei se isso está certo. Mas é a história que você ouve na fofocaiada aí. Isso, na então Rádio Javé Angelical. É só mais um. E veja, há uma diferença do conceito de monoteísmo para o conceito de monolatria. O monoteísmo vem da disputa com o politeísmo.
Mas não significa que a existência de um único Deus é apenas a afirmação de que um dos deuses que no politeísmo disputava isso ou aquilo é o maior. Mas a monolatria diz que só tem um Deus. E a turma diz que é Javé. Mas não tem nada a ver. Deus, Deus, Deus. Me parece que existe, mas está muito além dessa história. Fora do nosso universo. Isso. Ele não participa do nosso universo. E é de uma pureza, de uma beleza de extrema complexidade, pelas fofocas que tem. Imagina um ser 100% puro. Ele não tem protocolos. Ninguém consegue. Ele não tem com protocolos para lidar com o caos. Só que o caos surgiu. Aí a gente diz, não, mas Deus ama os humanos, Deus cuida dos humanos. Bem, nós podemos ter isso à conta de uma crença. Ou de, no nosso imaginário, isso ser uma verdade. É gostoso pensar isso. É confortante, é confortável. Mas, desde que a vida existe, que crianças são estupradas, blá, 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 todo santo dia, toda hora isso acontece, e Deus nunca fez nada. Ah, não, mas Deus ajuda os humanos. Como? Não, Deus ajuda os humanos, eu sei disso. Ok, você sabe porque você pensa saber. Immanuel Kant, filósofo alemão, dizia, ei, o intelecto humano é avaliado pela sua capacidade de colecionar incertezas. E não certezas, que não se pode provar. Nós, humanos, fomos condicionados a dar por sabido o que a gente não sabe. Assim. Então, Immanuel Kant diz, o intelecto humano que tem certezas ou coleciona verdades que não são comprováveis, isso é racional? Eis o drama. E a humanidade inteira foi condicionada a colecionar certezas que são confortáveis, como você falou, mas e cadê a prova? Não tem prova. Não, mas Deus ama os humanos, Ele cuida da gente. Ok, mas cadê a prova? Não, mas Ele ama. Você tem que fazer vista grossa para o fato de, enquanto eu estou dizendo que Deus nos ama, 2 ou 3 crianças acabaram de ser estupradas em algum lugar aqui na Terra. É a estatística. Então, assim... A crítica é pesada, mas quando um ser humano tem transtorno cognitivo e faz uma leitura equivocada da realidade, porque o que é transtorno cognitivo? É quando você olha para uma situação, deveria fazer a leitura dos fatos, mas aí você inventa uma narrativa toda sua para ficar confortável. O transtorno cognitivo é o famoso me engana que eu gosto. A religião faz com que as pessoas tomem como sendo fé uma corrupção no sentido de, no campo da cognição, aquilo que é afirmado como fé não pode ser comprovado. Ok. Mas isso aqui não deveria ser uma verdade sagrada que impede a cognição de questionar. E a Igreja Católica matou, durante mais de 1000 anos, todo mundo que tentou. Então, assim, nós estamos diante de um poderio estabelecido sob dogmas em que você não pode nem questionar, ou não podia. Hoje você pode, mas não adianta nada, porque a fé dos seres humanos está vendida e rendida à necessidade de se ter alguma fé, sob pena de você não suportar a vida. É verdade. Então, o transtorno cognitivo aqui vira transtorno psíquico, que é muito complicado. Aí qual é a frase terrível? Quando um ser humano faz coisas esquisitas sozinho, você diz, fulano está delirando, fulano pirou, fulano é maluco. Agora, quando um monte de gente delira junto, o nome disso é religião. Gostei. Isso não é meu, não. Eu tô só mas eu gostei. Cara, significa... Vamos lá. Primeiro, existe Alá não, como é Javé? Javé se beneficia, dentre os outros, do culto que existe a ele aqui entre os humanos? Por isso ele se esforçou tanto em convencer os humanos para que o louvassem. Mas que benefício? É energético? É o quê? Você só compreende isso se você ler o Taittiriya Upanishad. Nossa, eu preciso, inclusive... Me fala como escreve, que depois eu procuro saber. T-I-R-Y-A. Tá. Na cultura védica,
alguém chamado Krishna Dwapayana, conhecido como Vyasa. Vyasa é um epíteto, é o codificador. Ele foi quem, junto com 17 rishis que ele treinou, produziu os 4 Vedas, os principais Puranas e o Mahabharata. Os Upanishads foram produzidos depois para comentar os Vedas. Então, um desses Upanishads chama-se Taittiriya Upanishad, Entendi. que explica o que esses seres sentem. Uhum. Que seres? Os seres desse universo vizinho, Javé e Companhia Limitada, quando se alimentam e quando são louvados, reverenciados pela turma biológica, ou seja, desse universo vizinho. Aí é que está o problema. Nós fomos obrigados a tomar o absurdo como normal, quando o absurdo é só comum, mas a gente não deveria ter achado normal. Uhum. Algo que é comum, matar todo mundo todo dia é comum, mas a gente não deveria aceitar isso como normal. Um carioca entende o que você está falando. Isso. Do jeito que está, um terráqueo entende. Verdade, um terráqueo Mas entende. qual é o drama, cara? Nós somos necrófagos. Nós quem? Nós comemos cadáveres. Só que a gente faz um molho, arranja um padrão gourmet, mas nós somos comedores de cadáver. Que criação é essa em que, para que uma espécie se mantenha viva, tenha que comer ou destruir outras? Que criação é essa em que a lei do mais forte é que impera, o mais fraco que se exploda? Então, assim, a gente faz vista grossa para isso tudo e diz um Deus perfeito criou essa vida perfeita. Vida perfeita? É. Você sabe quem definiu isso? Foi Santo Agostinho de Hipona, no século IV, que é um dos pais da teologia do catolicismo, né? E o pessoal vivia enchendo o saco dele, dizendo: Agostinho, me diga uma coisa, Deus é perfeito? É. A vida é perfeita? É. Agostinho, a vida não é perfeita. Jacaré come pato. Quem criou isso desse... Não. Aí Agostinho deu um murro na mesa um belo dia e escreveu uma lei teológica dizendo: quem não acreditar que Deus é perfeito e que a vida é perfeita vai para o inferno. Simples assim. E aí está resolvido. Aí sabe como resolveram? Porque restava a pergunta: e de quem é a responsabilidade? Dos humanos. A Igreja Católica, na sua teologia, diz que os humanos são a doença da vida. Ou seja, fecha os olhos para o fato de que nós humanos não criamos dinossauros, jacaré, nós não criamos os predadores nem as presas. Alguém criou predadores e alguém criou presa para ser comido por predador. Quem é que criou isso? Deus. É isso que todo mundo diz. Nós, os humanos, eu não acho somos necessariamente ruim, mas eu entendo o que você está falando, que assim, alguém morre no fim das contas. É claro, vai ser presa. É. Então, quem é que define isso aí? Schopenhauer, outro filósofo, dizendo: ei, perceba, a agonia da presa é sempre muito superior ao prazer do predador. Só que a gente se acostuma a achar normal. Mas na hora em que você deixa de fazer vista grossa e olha, e aprende a fazer as perguntas adultas, as respostas infantilizadas no campo da fé, todas elas. E é isso que, para boa parte da humanidade, esse infantilismo resolve. Só que tem uns segmentos humanos que não conseguem mais se dar por satisfeito. E qual é o meu drama? As gerações humanas futuras não vão se satisfazer com esse tipo de coisa, e por isso essa revelação cósmica ela é feita não é para quem está vivo hoje. Os livros que eu escrevo, as palestras que eu escrevo, são mais de 1000 palestras, cara, diferentes. Eu estava nos Estados Unidos em 2019, eu soube lá que provavelmente eu era a pessoa que tinha mais horas na internet mundial com assuntos diferentes. Ninguém tem mais. Se presta ou não presta, você está satisfeito. É outra história. Se é loucura ou não, aí eu... Mas está lá. Mas o que é isso, cara? É exatamente uma revisão
ressignificação, uma tentativa de ressignificar tudo que foi feito até agora, mas só no campo do questionamento, e não cabe à revelação cósmica afirmar nada nem fazer com que ninguém acredite em coisa alguma. Nós temos que aprender a colecionar incertezas.